Eu ouvi no YouTube alguém dizer que medita para desenvolvimento pessoal e não para desenvolvimento espiritual. Eu fiquei intrigado com essa afirmação. E aí eu pergunto para vocês aí que meditam, vocês meditam para quê? Para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento espiritual, para uma outra coisa? Tá certo isso? Determinar para que eu vou meditar? Bom, a minha avaliação é que isso é bastante estranho, porque o que é meditação? Meditação é nós estarmos cada vez mais enraizados no aqui e agora, cada vez mais atentivos de fato ao momento presente, cada vez mais com a consciência desperta ao que está acontecendo interna e externamente. As transformações ocorrem a partir desta consciência desperta. Só que essas transformações, elas são imprevisíveis. Nós não sabemos em que dimensões elas vão ocorrer, em que aspectos da nossa vida vai haver uma mudança. Primeiro, eu posso mudar a minha visão de relacionamentos, eu posso perceber o que de fato me encanta na vida, e isso pode desencadear uma transformação profissional. Isso pode mudar a atitude aqui, atitude ali. Isso pode, sem eu querer, desenvolver um senso de compaixão. E aí, qual que é o limite entre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual? Sem querer, eu me vejo mais compassivo, eu me vejo mais respeitoso para com o sofrimento alheio, seja ele de outros seres humanos, sejam esses sofrimentos, sejam de animais. Enfim, vai acontecendo umas transformações em que eu sou apenas a testemunha dessas transformações. Então, quando a pessoa ela parte para meditar com um propósito específico, ela está restringindo transformações que poderiam acontecer caso não houvesse essas restrições. Aí por que a pessoa muitas vezes coloca restrições? Porque existem algumas transformações que podem colocar em perigo a própria base que a pessoa montou para a sua vida. Pode ser que o que ela fez da sua vida em termos, por exemplo, profissionais, não seja compatível, por exemplo, com um aumento da empatia real, um aumento da solidariedade. Como é que uma pessoa pode, de repente, explorar o outro, enganar o outro, se realmente surge esse sentimento de solidariedade, de companheirismo humano, de fraternidade? Isso pode surgir naturalmente, sem esforço, sem a pessoa querer, se não houve a barreira para que isso acontecesse. Então pode colocar em perigo alguns aspectos da sua vida, que ela montou a sua vida em cima de determinadas bases que agora as transformações naturais da meditação podem provocar rearranjos. Então a pessoa pode não querer correr esse risco. Então ela diminui o potencial, ela restringe o poder transformador do aumento da presença, porque ela acha que o sucesso ou a satisfação vão depender da realização de determinadas condições que ela supõe que sejam essenciais para que haja felicidade, por exemplo.
Mas, na verdade, as transformações que esse aumento de consciência traz levam aos poucos cada vez mais a uma sensação de plenitude. Cada vez mais a pessoa se sente mais próxima de um autopreenchimento. E a tendência é nos aproximarmos cada vez mais de uma satisfação crescente só pelo fato de estarmos presentes. Então eu vou deixar de ter dependência desse ou daquele acontecimento para a minha felicidade. A felicidade passa aos poucos a ser incondicional, independentemente das situações. Então são mudanças tão profundas que é uma pena pessoas restringirem de antemão por ideias pré-concebidas que isso não pode ser mexido. Isso é inegociável. Eu não quero mexer nesse aspecto da minha vida. Aí a pessoa vai continuar com aquilo. E aquilo pode ser, talvez, por mais que aparentemente possa ser um sucesso, pode ser a própria prisão da pessoa. Em outras palavras, a presença crescente permite a expressão livre da sabedoria, e é a própria sabedoria que vai determinar qual que é a mudança necessária. Na sua sequência, primeiro essa, depois aquela, depois essa. E aí a pessoa simplesmente acolhe. É um outro processo. Então, se você tem essa ideia que eu medito para desenvolvimento pessoal e não para desenvolvimento espiritual, ou vice-versa, ou para qualquer outro motivo, experimente tirar esses paras só para isso. Deixa que seja o que for. Ouse, seja corajoso. Permita que o rio flua naturalmente. A tendência do rio fluir naturalmente é chegar ao oceano. Se você põe uma represa, não vai chegar no oceano. Essa é uma mensagem que eu estava com muita vontade de falar. Não sei porquê, mas me tocou bastante essa frase, né? Eu medito para, e eu percebo, eu acho, pelo menos eu suponho, que existem muitas pessoas nesse mesmo barco. Então é um convite aqui para uma reflexão, se vale a pena realmente restringir o fluxo do rio ou deixar ele fluir por si mesmo. Tá? Vai aí, reflita aí, veja aí.